Olá, terceiro ano, tudo bem? Pessoal, com o objetivo de avançar um pouquinho nos nossos conteúdos de história e também com a ideia de dar sequência à Primeira Guerra Mundial, elaborei esse vídeo para vocês com muito amor, muito carinho, para a gente discutir um pouquinho do que foi a Revolução Russa. A Rússia que deixou a Primeira Guerra Mundial e que está passando por um momento grande de crise. Então vamos entender que crise foi essa e como as coisas foram dando sequência para a gente ter a união das repúblicas socialistas soviéticas. Não fiquem preocupados, porque após o vídeo tem atividade para vocês. Então prestem bastante atenção, caso for necessário, vão pausando ele para vocês irem pegando. Vou mandar o material também para vocês terem isso em mãos também, tá bom? Vamos lá, Revolução Russa. Primeira coisa que a gente tem que entender é como está organizado esse cenário aí na Rússia. Vamos aos eventos. Quem governa a Rússia nesse período é o czar, e esse czar ele vem da dinastia Romanov. Então, quem está governando a Rússia é o Nicolau II, membro da dinastia Romanov na Rússia. A religião oficial da Rússia é aquela religião que surgiu lá no Império Romano do Oriente, em Constantinopla, que é aquele catolicismo um pouco diferenciado, modificado, que a gente conhece como Igreja Ortodoxa. Estima-se, e isso é importante, que a população total da Rússia no início do século XX era de mais ou menos 15 milhões de russos. Só que esses 15 milhões de russos, eles estavam 80% localizados no campo, e 20% dos que estavam nas cidades era uma população que estava começando a trabalhar nas primeiras indústrias. A gente já vai ver isso. No início do século XIX, a Rússia passou por um pequeno e lento processo de industrialização. Então, esses 20% de pessoas estão trabalhando nessas pequenas fábricas. E, claro, a gente sabe que essas fábricas, elas também estão passando por um processo de readaptação, e essa mão de obra que é utilizada é uma mão de obra extremamente explorada, porque não existem sindicatos e não existe também a busca dos trabalhadores pelos seus direitos. Bom, aqui são os fatores de como está organizado também essa sociedade. No campo e na cidade, a vida era muito precária e miserável. Isso a gente já sabe, né? A Rússia, ela tem um território muito grande e esse território foi utilizado em massa para a agricultura. Bom, as pessoas que estão no campo, elas saíram de um regime de servidão e colonato, mas a vida dessas pessoas ainda é muito precária. O Estado, ele organizou-se para, digamos assim, impedir todo e qualquer momento de, digamos assim, revolta, rebelião das galera que estava trabalhando nessas indústrias. Então a gente tem um problema muito sério. Não se pode manifestar, as pessoas não podem protestar contra o czar e não pode ter nenhuma rebelião. Por quê? Porque o Estado vai dar algum jeito de reprimir esses movimentos sociais e também esses movimentos sindicais, né? Um sindicato que ainda não existe, mas que ele está aparecendo de uma forma muito inicial na Rússia. De forma clandestina, e isso é um detalhe importante, bem clandestina, a gente começa a ter o surgimento de alguns partidos na Rússia. Esses partidos, eles não vão pedir a deposição do czar, sai o czar, morre Nicolau II. Não, esses caras eles só estão se organizando com o objetivo de pedir políticas públicas em nome dessa galerinha aí que está trabalhando tanto no campo quanto nas cidades. O primeiro partido que surge na Rússia é o Partido Operário Social Democrata dos Trabalhadores Russos. É o primeiro de forma clandestina. Depois a gente vai ter vários outros partidos surgindo, mas em função, digamos assim, de novas regulamentações que o czar vai estar criando. Em 1903, ocorre uma cisão desse Partido Operário Social Democrata dos Trabalhadores. Essa cisão é importante porque ela acaba aparecendo em muitos locais. Essa cisão vai gerar dois grupos dentro do partido. Os mencheviques
mencheviques, que são a minoria, e os bolcheviques, que são a maioria. Nunca se esqueçam dos bolcheviques. Eles são os mais importantes. Por quê? Porque eles são maioria, óbvio. Mas não só por isso. Grandes líderes russos estão nesse partido. Trotsky, Lenin, Stalin, esses caras são bolcheviques e são os caras que vão pensar na revolução na Rússia. Bom, a Revolução de 1905, ainda a gente nem chegou na Primeira Guerra Mundial. Então são vários os fatores que levaram à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e também ao enfraquecimento da Rússia. Bom, em 1904, a Rússia ela sai derrotada de um confronto com o Japão, que ela queria lá passar a mão numas terras do Japão. Ela invade o Japão, sai derrotada e isso faz com que ocorra um enfraquecimento econômico forte ali na Rússia. Em 1905, uma galera de trabalhadores, campesinos e tudo mais, eles vão para as ruas para se manifestar e pedir que que o czar, ele tenha mais atenção com a população, né? Estão passando fome, os salários são muito baixos, a inflação corre solta pela Rússia. Então, esses revoltosos vão para as ruas protestar. Nesse momento, a gente conhece esse evento de 1905 como o Domingo Sangrento. O czar mandou baixar o exército e baixar a porrada na galera. Isso fez com que muitos russos morressem nesse confronto que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ele lembra muito a Noite das Garrafadas no Brasil, em que o nosso querido imperador mandou sentar, digamos assim, o laço na galera que estava se mobilizando no centro do Rio de Janeiro. São dois eventos que lembram um pouquinho um do outro, mas aqui não foi tão assim ruim esse evento. A partir do Domingo Sangrento, o czar começou a se sentir intimidado e aí a gente tem uma coisa chamada Duma. A Duma, galerinha, é uma convocação de assembleia que a partir daí vai começar a regulamentar a existência dos partidos políticos dentro da Rússia. Então, assim, claro, morreram pessoas, a Rússia estava passando por um momento de inflação, crise econômica, pobreza, extrema pobreza, pessoas morrendo de fome e tudo mais. Foi ruim o Domingo Sangrento? Foi, mas uma das coisas importantes foi essa Duma, que foi uma assembleia em 1906 que regulamentou a existência de partidos políticos. Não de sindicatos, mas de partidos. Bom, aí de 1906 a gente superpula para a Primeira Guerra Mundial. A gente tem o desmoronamento da economia na Rússia. O que a gente vai ter de fator negativo? Desvalorização dos salários, falta de matéria-prima, porque eles perderam áreas de influência, então a industrialização ela acaba baixando em função de não se ter matérias-primas para produzir os principais produtos da indústria. Distribuição da colheita de forma precária, né? O Estado recolhia a produção e começou a distribuir isso de forma muito errada. Claro, beneficiando sempre a nobreza, o czar, tudo mais, a elite, e não aqueles 80% de pessoas que estavam vivendo no campo de forma miserável. Também ocorreu o colapso das ferrovias e no meio dessa agitação toda da Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II ele acaba abdicando. E nisso a gente vai ter, digamos assim, novas modalidades de governo dentro da Rússia. Que modalidades de governo são essas? Vamos ver agora. Vai lá. A nova ordem social e política da Rússia. Em primeiro lugar, a gente tem a República Duma. O príncipe Lvov, não sei se é assim que se pronuncia, não me perguntem. Vocês não podem perguntar, tá? Então ele acaba assumindo esse governo e ele é membro desse Partido Constitucional Democrático, PCD. Nesse momento, ele vai repreender toda e qualquer manifestação dos bolcheviques. Esse governo é provisório, vai durar pouquíssimo tempo. E na sequência dos governos, a gente vai ter o segundo governo, que é o governo provisório. Então, são dois governos que são rápidos e que vão, digamos assim, ter uma política um pouquinho diferenciada. E nesse momento vai ascender o partido ou aquele grupo que a gente conhece como bolchevique. Governo provisório, Partido Social Revolucionário.
Nesse período a gente tem a desintegração do exército, então o exército passa a ser um negócio mais confuso e está desorganizado. A ascensão também dos bolcheviques. Então aquele grupo que a gente conheceu como bolchevique, que é a maioria e tal, eles começam a ter mais projeção dentro da Rússia. E daí a gente tem alguns temas ou lemas que o Lenin, que era líder dos bolcheviques, vai passar digamos assim, a panfletar nessa Rússia. Um deles, paz, pão e terra. E o mais importante, todo o poder aos sovietes. Quem são os sovietes? São aquelas pessoas que trabalham dentro das indústrias. Nesse período, em 1917, então bem ali na nossa Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Revolução Bolchevique. Revolução Bolchevique significa que os bolcheviques vão dar um golpe, não necessariamente um golpe, mas um golpe principalmente militar, e eles vão ascender ao poder na Rússia. E aí, o primeiro cara que vai governar a Rússia dentro desse estratagema assim, bolchevique será o Lenin. O Lenin ele vai fazer algumas medidas que a gente vai olhar e vai dizer: nossa, são medidas ruins para a Rússia. Meu Deus, como o Lenin, que pensava nos trabalhadores e tudo mais, criou essas medidas péssimas. O Lenin ele tinha uma visão diferenciada da implementação do socialismo e, segundo ele, era necessário dar um passo para trás para depois conseguir dar, digamos assim, 5 passos para frente. Tá? Então, a primeira fase do governo do Lenin é uma fase bem difícil, bem complicada. Agora, a segunda fase, o segundo momento do governo do Lenin com a NEP, que a gente já vai ver, é um governo mais tranquilo, com uma entrada de capital. Então, essa primeira parte agora é a parte ruim, a parte triste, que a Rússia está se fechando. A gente tem a implementação, então, do socialismo na Rússia. Não preciso dizer para vocês o que é socialismo, vocês sabem muito bem. Ele está dentro daquela teoria do socialismo científico, e o socialismo que está sendo implantado na Rússia é a ditadura do proletariado. Né? A gente não está falando de democracia aqui. É uma ditadura, a Rússia vai passar por um processo de ditadura, onde vai se criar um governo, e esse governo vai orientar a população nesse caminho chamado de socialismo. A instância máxima do socialismo é o comunismo. O comunismo nunca foi efetivo na Rússia. Não se esqueçam, né? Socialismo é uma coisa, comunismo é outra, e o que eu gosto, que é o anarquismo, é outra e que nem aparece aqui na Rússia. Nacionalização dos bancos. Os bancos passam a ser do Estado. Quem governa o Estado? O Lenin. Olha só que bacana. Estatização do sistema financeiro. Tudo fica controlado nas mãos do Estado. Coletivização das terras. O Lenin cria alguns comitês no campo, e esses comitês vão pegar aquelas terras que a gente chama de terras devolutas ou as terras da nobreza, porque agora todo mundo é meio que igual, ou deveria ser. Então as terras são pegas pelo Estado, os comitês vão passar a distribuir essas terras para os colonos e para demais que quiserem se estabelecer dentro do campo, mas as terras agora são do Estado. Nesse momento, a gente tem a assinatura do Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, vocês já sabem, apareceu lá na Primeira Guerra Mundial. É aquele tratado que a Rússia vai assinar com a Alemanha, saindo e se mandando da Primeira Guerra Mundial. Porque a gente sabe que, apesar dessas medidas estarem sendo implementadas, a Rússia está passando por um momento de crise. Então, assim, ela não tem condições de implementar um socialismo na Rússia e, ao mesmo tempo, está lutando lá na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem esse tratado sendo assinado e a Rússia dando o pé fora desse primeiro confronto. De 1918 a 21, a gente vai ter uma coisa chamada Guerra Civil dentro da Rússia. Essa guerra civil é quando as nações e as potências europeias e também os Estados Unidos vão criar um negócio chamado Exército Branco. E esse Exército Branco vai combater os exércitos vermelhos, que são os exércitos da Rússia. A Rússia, quando ela começa a colocar o socialismo em prática, ela vai ter, digamos assim, um grande público que vai aderir a essas ideias. Esse público vai passar a lutar nessa guerra. Então a gente tem uma massa russa vermelha atacando esses exércitos brancos que tem como objetivo não deixar colocar ou
criar e solidificar esse processo de socialismo na Rússia, porque o socialismo é uma ameaça a todos os outros países que vivem uma ordem diferente. É que nem quando a gente tem aquele processo da Revolução Francesa. O Napoleão, ele vai assumir e ele vai colocar o império como modalidade de governo. Quando ele sai, o trono depois vai ser encaminhado às monarquias novamente, né? Os Bourbons vão passar a governar. Isso significa que a Europa não quer novas ordens políticas dentro desse cenário. Portanto, na Rússia é a mesma coisa. Você tem o socialismo, mas a Europa inteira não está afim de pagar para ver o que vai acontecer com esse socialismo. Então, desse período de 18 a 21, a gente tem uma guerra civil entre os exércitos branco das potências europeias em conjunto com os Estados Unidos e o vermelho, que é o exército dos russos, se enfrentando. Obviamente que o exército branco sai muito cansado desse conflito e o exército vermelho sai vitorioso. Os russos são descolados. Nesse período a gente vai ter o comunismo de guerra. O comunismo de guerra, ele vai prever algumas coisas importantes, como por exemplo, a centralização da produção, proibição do comércio interno, as fazendas e as fábricas foram centralizadas, produção agrícola confiscada pelo governo, desaparecimento de moedas. É a fase mais difícil do socialismo na Rússia. É a fase que vai apertar o cinto e todo mundo vai sofrer junto. Todo mundo, não sei dizer, mas boa parte da Rússia vai padecer junto nesse confronto. É nesse período que a gente tem a nomenclatura sendo colocada na Rússia de República Soviética Socialista Russa. E isso vai mudar na sequência. Bom, após a Guerra Civil, o Lenin, então, ele vai implementar a NEP, que é a nova política econômica. É um socialismo, com alguns tópicos de capitalismo, assim, tipo, a gente é socialista, mas a gente tem um capital aí circulando. Probleminha aqui com o operador da câmera, mas tá tudo certo, não caiu nem quebrou. Vamos lá. Hierarquização dos salários, comercialização das colheitas, fábricas tornam-se grandes conglomerados, são os trusts, né? As fábricas vão passar a viver nessa lógica, né, e se adaptar a esse novo mercado. Resultado dessa política do Lenin, tá? Um passo para trás, 5 para frente. Crescimento industrial agrícola, desenvolvimento comercial, relações internacionais, uma diplomacia com a Alemanha e também com a Inglaterra. As coisas estão mudando na Rússia e elas estão melhorando até certo ponto. Por fim, a gente vai ter então aquela troca do nome, né, da identidade política desse novo país. A gente vai passar a chamar de União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, ou como a gente acaba abreviando, URSS, né? Mas fica a critério de vocês. Nesse período, morre o Lenin. E aí a gente vai para o último slide. Galera, quando o Lenin morre, ele era o grande líder do partido bolchevique. Então, perder a liderança é sempre complicado. Nesse período, não riam. Nesse período a gente vai ter duas grandes lideranças que vão surgir. O nosso querido bonitão aqui, ó, que as gurias estavam procurando esses dias aí para saber quem era. Stalin, olha só como Stalin era fofinho quando ele era jovem, né? A gente não pensava que ele ia ser tão ruim. Mas enfim, o Stalin, ele era burocrata e ele pensava que o socialismo deveria se fortalecer em um único país. Em contrapartida, existia outro líder que também estava disputando a presidência, digamos assim, da Rússia com o Stalin, que era o Trotsky. O Trotsky foi o grande líder dos exércitos. Então, o Trotsky ele tinha uma visão um pouquinho diferenciada. O socialismo deveria se estender para os outros países. E aí, por isso que eu botei o ursinho da Ursal, tá? Mas não tem nada a ver com a Ursal. Eu só botei ele porque ele é fofinho e ele diz isso. Ele abre os bracinhos e mostra o socialismo por todo mundo. Olha que bonitinho, né? Quem ganha esse confronto? O Stalin. O que acontece com o Trotsky? Ele foge da Rússia e ele acaba indo para o México para se exilar. Dica de filme sobre isso? Frida Kahlo, vamos olhar, ele é bem bacana. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vai dar quase 20 minutinhos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vai ter mais atividades sobre isso na sequência. Beijinhos, já tô com saudades.